Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos! Vamos embora falar sobre voz e o que mais é possível. Hoje eu tenho duas convidadas super especiais, a Raquel e a Rafaela, que daqui a pouco vão estar aqui comigo. Oi, Rafa! Oi, Sheila! Oi, Raquel, elas estão chegando por aqui. Vamos ver. Vamos ver quem mais. Que mais é possível? Vamos falar sobre voz. Oi, Raquel. Tudo bem com você? Tô ótima. E você? Deixa eu levantar aqui esse meu. Assim fica melhor. Você tá bem? Bem, Eba! Deixa eu ver se eu acho a Rafa aqui. Ela pediu solicitação. Cadê você, Rafa? Rafa, pede de novo. Vamos falar sobre voz. Que mais é possível? Tá chegando, né, Raquel? sim, tá pertinho agora. Daqui 15 dias. Estou animadíssima. Eu também. Felicíssima. Tá chegando. Voz certa para você em Curitiba. E o É, que será que é essa coisa de voz certa, hein, Raquel? O que será que é isso? Oi, vamos começar? Rafa. Deixa eu ver se eu consigo. Rafa, você pediu, querida, para entrar? Eu vi a solicitação da Rafa também, eu apertei, mas estavam as duas juntas. Será que eu consigo incluir a Rafa? Acho que você consegue Não chamar. está ainda a solicitação. Deixa eu ver se eu consigo incluir. Aceitar. Vamos ver. Será que agora vai? Ê, deu certo! Rafa! Ao Oi, contrário, acho sua câmera. Tem que virar. só um pouquinho que não tá virando aqui. Tá bom! Agora foi. Agora acho que vai. Não. Não virou! Agora sim. Agora foi! Oi! Oi. Só eu não tô vendo vocês. Eu acho que tá com algum problema aqui no meu Instagram. Mas a Eu, eu, gente tá te vendo. eu não tô vendo a Donata também, mas eu tô vendo você, Rafaela. Eu não tô vendo nenhuma das duas. Que mais possível. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo Sim, sim. Tão maravilhoso! Que mais é possível? Como pode ser mais divertido? Live às cegas. Vocês não me veem. Eu vejo as É, duas. como pode melhorar. Como pode melhorar? Exato. Então eu estava aqui falando para as pessoas que. E a Gelisa está confirmando aqui para gente que todas estão sendo ouvidas e vistas. Então, coisitas do Instagram, exato. É, eu estava aqui falando para as pessoas, né? E comecei a falar um pouco com a Raquel. O que que é essa coisa de voz certa para você, né? Tava falando que a gente tem uma classe de voz certa para você que vai acontecer agora no dia 15, 16 e 17 de agosto, lá em Curitiba. Você que é de Curitiba, estou indo para facilitar essa classe de 3 dias. E aí eu tenho uma novidade também para falar aqui, que para algumas pessoas é novidade, para outras não, mas eu acho que é bem legal trazer essa clareza, né? As classes de voz certa para você agora valem para renovação da licença de facilitador de barras. Então, se você já teve uma licença anterior válida, a classe de voz ela vale para a renovação da sua licença de barras. E agora, se você não é do Axis,
Tem online? Não tem princesa de copas. Ela está perguntando se tem online. As classes de voz, elas são presenciais, tá bom? Porque a classe de voz, ela é uma classe muito experiencial. Se você é de Axis, ela é diferente das outras classes de Axis, né? Que, de uma forma geral, as classes de Axis, elas têm um conteúdo, né, escrito. A de voz também tem uma apostila com conteúdo escrito, mas ela só é presencial porque são exercícios, né? As pessoas têm muita dificuldade, né? Tem muita resistência em aparecer, em ter a sua voz, em falar em público, em aparecer para fazer live, em falar de um lugar muito de você mesmo, um lugar onde é verdadeiro para você, onde você consegue, né, escolhe se expor, onde você consegue falar a sua verdade, sabe? Falar quem você é mesmo. E então a classe de voz é sobre a gente atravessar esse desconforto, né, de falar em público, né? Um dos maiores medos do planeta que as pessoas têm é de falar em público. Acreditem vocês, né? Então, e se em 3 dias você pudesse liberar isso, sabe? Se em 3 dias você pudesse ir além do medo de aparecer. E o medo de aparecer, ele é tão limitador no sentido de você trazer mais de você para o mundo, né? De você aparecer, de você ter a disposição de falar qual é o seu ponto de vista sobre algo. Qual é a sua opinião sobre alguma coisa, né? O que você faz, com que você trabalha, né? Então, as classes de voz, elas são muita contribuição para o negócio também, né? E o que mais é possível. As classes de voz, Donata, seriam para qualquer pessoa, né? Você pode falar um pouquinho dos pré-requisitos, como que funciona a classe, se a gente tem manual, se tem exercícios, como que é a dinâmica mais ou menos dessa classe? Posso, obrigada pela pergunta. As classes de voz, elas têm sim manual. É um manual muito bom, diga-se de passagem, porque ele trabalha a base da classe de voz são os 5 elementos da intimidade. Para você ter esses 5 elementos com você primeiro, né? Quem é de Axis, quem não é de Axis e quem é também, às vezes as pessoas se esquecem, né? Os 5 elementos da intimidade é honra, confiança, vulnerabilidade, gratidão e permissão. Então, normalmente no primeiro dia, esses 5 elementos da intimidade é trabalhado em profundidade no primeiro dia da classe. E ele é a base para os demais dias, né? Então, no primeiro dia a gente também tem exercícios, mas a base são os 5 elementos da intimidade. E aí, nos demais dias, são exercícios bem desafiadores, no sentido da pessoa aparecer como ela mesmo, sabe? Aparecer como a pessoa é, né? E ter essa disposição de aparecer como é. Então, é muito transformadora. Assim, das classes de Axis que eu fiz, quando eu fiz a primeira vez a minha classe, essa me transformou completamente, assim, transformou completamente a minha vida, o meu negócio. Oi, Eliane, boa noite. Seja bem-vinda. E é muito interessante porque, assim, é uma classe que não tem pré-requisitos, né? Então, e não é só para pessoas de Axis também, né? Então, se você tem um negócio, até se você trabalha numa empresa e você tem que, né, fazer apresentações, ou você está pensando em abrir um negócio e você vai precisar falar sobre o seu negócio, vai precisar falar ter a disposição de falar e incluir você, mais de você, né?
Porque o que acontece é que a maioria das pessoas, elas falam de um discurso pronto sobre algo, né? Onde tem muito pouco delas mesmas no discurso que ela está falando, né? E a classe de voz é a gente ir nesses lugares onde a gente não está disposto a falar do lugar onde a gente funciona de verdade. Quem é você? E trazer mais de você. Então, é isso, né? Então, ela não tem pré-requisitos e qualquer pessoa pode fazer. Essa é a beleza da classe de voz. Donata, e me Diga diz uma aqui. coisa, você falou que foi uma das classes que mais, né, movimentou para você assim. Você poderia trazer um pouco mais de clareza sobre como você era antes de fazer essa primeira classe e como você percebeu essa mudança para que Nossa. quem for assistir depois, né, possa ter mais clareza assim de qual a contribuição que vai ter, né, quando realizar esse curso de 3 dias, né? Uhum. Ai, obrigada pela sua pergunta, Raquel. Eu sou CF, né? Facilitadora certificada de Access. Eu vou renovar minha licença agora em setembro. Vai ser o meu 5º ano de CF, mas eu tô no Access já há 8 anos. E quase 9. E, é, e eu fui CF por 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, meio sem aparecer, meio sem ninguém me conhecia, meio que eu dava. Eu sempre fiz Access para mim, né? E aí eu escolhi virar CF, me tornar CF, mas eu não dava muito as classes, eu não aparecia muito. Minha rede social, eu tinha rede social, mas era uma rede social onde eu movimentava muito pouco, porque eu não tinha disposição de aparecer, não tinha. O que acontecia é que eu não me incluía naquilo que eu estava falando, né? Eu tentava fazer como todo mundo faz, né? Então, como os CFs de Access fazem? Como os CFs de Access fazem live? Como os CFs de... E eu meio tentava copiar essas pessoas e não trazia a minha diferença, não trazia quem eu sou, né? Para aquilo que eu estava fazendo. E daí, e não tinha disposição de aparecer mesmo, né? Não me incluía no meu negócio, na minha vida, né? E a classe de voz, porque era muito desconfortável para mim, porque para mim a minha vida era privada, era só para mim, né? E aí, quando você tem uma vida que é só para você, você você não é de verdade o presente que você é para o mundo, né? Você não espalha as sementes do presente que você é para o mundo. Você não traz você para o mundo te receber, né? E, e aí, então eu não parecia. A Kelly está dizendo assim, e quão grandiosa é a sua habilidade de facilitar com gentileza. Oh, Kelly, que gentil. Então as pessoas não tinham isso, sabe? As pessoas não acessavam isso porque eu mal facilitava. Eu mal facilitava. Então, realmente, né, eu era uma CF muito para mim, né? Eu dava fundamento, eu facilitava alguns cursos de barras, facilitava fundamento, mas eu fazia classes de Axis do que eu facilitava. Uhum. E daí, parece assim, eu já tinha um negócio antes, né? Mas quando eu me tornei facilitadora de voz, foi meio, nossa, eu nasci para isso, sabe assim? Porque eu tenho muita questão com voz, né? A minha história foi uma história onde eu me calei muito, né? Eu tenho uma história de ser muito boazinha e me encaixar na realidade das pessoas e fazer de tudo para agradar as pessoas. E daí eu não tinha voz. Onde eu estava em tudo isso? Eu sempre era uma personagem, né? Aquela boazinha que correspondia ao jeito certo de responder para todos, mas nunca tinha eu naquilo, né? É como se eu funcionasse até
de uma forma automática nos relacionamentos, porque eu sempre tinha que ser a boazinha de todas as situações. E foi quando eu reconheci isso, sabe? Que, nossa, o que pode acontecer, né? Se de fato eu aparecer para o mundo, se de fato eu trazer a minha voz para o mundo, né? E é isso que a Kelly está dizendo, assim, né? Depois que eu me tornei facilitadora de voz, eu me reconheci muito mais, né? Porque assim, se eu tenho essa gentileza, isso era uma coisa que eu nem reconheci em mim, porque ela parecia muito pouco, sabe? Ela não. As pessoas que tinham, né? Meia dúzia de pessoas que eu tinha na minha vida privada, mais íntima, que tinham mais de mim, recebiam dessa gentileza, né? Mas e se eu puder espalhar isso para o mundo, né? E se eu puder trazer mais disso para o mundo? E aí meu negócio cresceu assim muito, né? Tem 1 ano e meio, não, tem 1 ano e 2, 3 meses que eu sou facilitadora de voz. E assim, o que cresceu e o que está crescendo exponencialmente e o futuro que eu percebo que eu estou criando com isso, sabe? O quanto as pessoas estão se conectando comigo agora, né? Porque as pessoas olham e reconhecem a verdade naquilo que eu estou dizendo, né? As pessoas percebem o lugar da onde eu estou falando agora. E isso, assim, as pessoas se identificam com isso. Isso faz conexão, né? Então, mas assim, eu tô falando de mim, né? Então, o que é isso que você tem para trazer para o mundo, né? Se o que eu tenho para trazer para o mundo é a minha gentileza, o que é isso que você tem para trazer para o mundo que não está sendo dito, né? Que é isso, né? Que presente que você é para o mundo que você não está sendo porque você não está escolhendo aparecer, né? E como você pode mudar o mundo com isso que você está escolhendo? Que se você escolhesse isso, mudaria no mínimo o seu mundo. Imagina o mundo ao seu redor, né? Então, a minha vida era essa, Raquel, era essa vida muito fechada, privada para mim mesmo, sabe? Só amigas mais íntimas que me acessavam. E nossa, aí a minha vida assim se transformou enormemente, né? Eu tenho um prazer enorme em facilitar, em ter contato com as pessoas, em, em ver como as pessoas transformam a vida delas. Então, assim, isso para mim é um prazer de viver que eu nunca tive antes também, sabe? Sendo a contribuição que você é para o mundo, né? Então, acho que a classe de voz te traz mais de você, né? Então, é como se, sabe, é como se o ser aparecesse mais, né? Quem você é de verdade vem mais para aparecer para o mundo, inclusive para você mesma. Inclusive para você mesma. Não é para as pessoas te acessarem. Eu tenho mais de mim depois dessa classe. E como você falou, né, Donata, a gente cria mais, né, no negócio com a classe, mas acho que é bem importante falar também dessa questão pessoal, né, de que a gente, nos ambientes familiares também, né, da gente trazer mais essa nossa voz, essa nossa verdade nos nossos relacionamentos pessoais também, né, além dos negócios, é claro, dos ambientes de trabalho, acho que no ambiente familiar também, né, que a gente traz mais da gente, que nem você falou, e acaba que isso vai refletir na nossa vida pessoal também, né? Muito profundamente, Rafa, assim, sabe? Assim, o meu relacionamento com os meus filhos, né? O meu relacionamento com amigos, os meus relacionamentos mudaram muito, né? Porque o que acontece depois das classes de voz é que a gente fica muito presente com a nossa vida, sabe? E aí, depois que você fica tão presente com a sua vida, essas distrações que não é sobre criar a sua vida, elas tomam uma proporção que tem, tipo, isso não é importante de fato, né? Então, para que eu vou colocar minha atenção nisso, né? O que pode ser mais importante do que você ter e criar a sua própria vida, né? Então, isso aqui é uma distração, né?
eu vou colocar minha energia nisso aqui que está acontecendo, ou eu vou colocar minha energia em mim, no meu negócio, né? Em contribuir com as pessoas, em criar o mundo que eu quero ver, né? Esses dias eu vi tem uma coisa que está acontecendo sobre tem uma ressonância Schumann, né? Uma vibração da Terra, né? O pulsar da Terra, ele está bem intenso nesses últimos dias. E aí eu vi uma pessoa falando sobre isso que eu achei tão lindo, que na verdade, tem mais pessoas escolhendo estar conscientes, escolhendo vibrar numa vibração mais alta, e daí permite que a Terra também faça esse movimento. Né? Então, quando a gente tem mais da gente, a Terra também faz o movimento dela. Né? Ela também aumenta a frequência dela, porque nós somos, né? A gente faz parte da Terra, né? Nós somos os corpos da Terra. E aí isso muda muito a perspectiva de tudo, né? E aí, para mim, trouxe uma clareza muito linda de tipo, então essa mudança, olha a profundidade que a mudança que a gente faz na nossa vida contribui para o planeta de fato, contribui para a Terra de fato, né? Deixa eu colocar uma situação em relação ao que a Priscila falou e mais a Kelly também falou. Eu já tive a oportunidade de receber uma facilitação da Donata e realmente é a gentileza pura, assim. E durante a classe, né, Donata, uma das coisas que você vai realizar é a facilitação dos presentes lá, né, colaborando para que todas essas limitações e impossibilidades, né, que se tenha colecionado ao longo da vida, possam ser realmente dissipadas e possamos então ser essa nossa própria voz, essa nossa autenticidade, nossa peculiaridade, e a partir de então talvez ser um presente maior ainda do que já estamos sendo. Eu e a Rafaela, né, já escolhemos estar lá para receber ao vivo e a cores, né, essas facilitações. Assim, vocês duas já receberam facilitação minha. Eu sou muito presente com a classe, assim, sabe? Algumas pessoas que estão aqui na live já fizeram classe comigo, Gelisa, Priscila. Eu sou muito presente com as pessoas, né? E eu acompanho, a classe pode ter quantas pessoas forem, eu acompanho individualmente o processo de cada pessoa que está na classe. E eu sou uma facilitadora que facilito muito, né? Então, realmente eu consigo. Eu tenho uma percepção do lugar onde a pessoa está funcionando, né? Assim, todos nós vivemos em limitação, escolhemos limitação, né? E, ok, todos nós, né? Então, ter alguém presente com isso, e a gente funciona tanto nesse lugar de limitação que a gente nem percebe, né? A gente nem percebe onde está funcionando na limitação. E aí você tem alguém olhando de fora e fazendo um convite, uma pergunta para você sair desse lugar e ir para uma possibilidade diferente, né? Então, eu sou muito presente com cada uma das pessoas, né? E para mim, assim, o maior presente é ver a transformação que as pessoas passam, né? Nesses 3 dias, né? É assim, uau, né? Eu facilitei uma classe de voz no Rio de Janeiro no mês de junho. Assim, a transformação que as meninas passaram foi algo lindo de ver, né? Então, porque é uma transformação de você aparecer mais, gente. E aí você tem mais do ser, sabe? A gente para de comprar a meleca, né? De viver em limitação dessa realidade, de como as outras pessoas funcionam. Que é grandioso ver a transformação que passa. Então, é uma classe que você passa por transformações muito profundas mesmo, e eu tô ali, segurando a mão de todo mundo, e a gente vai atravessar isso juntos. Então, a gente vai aqui em Curitiba, nós já temos o espaço reservado, né?
Vai Uhum. ser lá na Nilo Peçanha, 1398. É o espaço Sadhana, né? Já está tudo acertadinho, todas as solicitações que a Donata nos fez foram providenciadas, né? E a gente está no aguardo aí, que agora cada vez está mais pertinho. Exato, e o que mais é possível, né? Como eu posso contribuir com Curitiba, né? O que uma classe de voz pode ser contribuição para Curitiba, né? Porque assim, eu vou muito além. Tá dando até frio na barriga, a Gelisa tá escrevendo. Exato. Assim, a transformação que acontece é muito profunda, né? Então, quais são, né? Quem são as pessoas de Curitiba que estão dispostas a fazer essa mudança? Curitiba e Paraná, da região, né? Quem está disposto a receber essa transformação? Quem está disposto a receber essa mudança? O convite está aqui, né? Para o seu trabalho, assim, você quer ter mais visibilidade, você quer aparecer mais, você quer falar, né? Então, porque se você está vendendo um produto, um serviço, normalmente o que acontece é que as pessoas têm um discurso pronto de como vender algo, de como expor algo, né? E no discurso pronto só tem a coisa técnica, não tem a pessoa que está falando, né? Não tem você naquilo, no discurso pronto, né? Então, e se a diferença de tudo isso for você se incluir no processo, ter mais de você no processo, né? Então, se você trabalha com terapia, se você trabalha com rede social, a classe de voz ela é fenomenal. Tipo, se você é um influencer, a classe de voz ela é fenomenal para isso. Faz muita diferença. Trabalha engajamento de um jeito muito profundo, né? E não é sobre ter seguidores, é sobre a forma como você se conecta e fala com as outras pessoas, né? E a forma como você, para você se conectar e falar com as outras pessoas, você tem que ter a disposição de aparecer, né? Você tem que ter a disposição de trazer mais de você para aquilo que você está fazendo e falando, E né? o legal da classe, né, Donata, é que ela não tem pré-requisito, né? Então, embora sejam ferramentas de Axis, né, mas qualquer pessoa, né, que nem você falou, que trabalha com internet, que trabalha com rede social, né, que precisa estar aparecendo, né, que o seu trabalho vem muito disso, pode estar fazendo a classe também, né? Sem dúvida. E é muita contribuição, né? É, assim, até assim, a sua disposição de aparecer mexe até no nosso fluxo de dinheiro, porque a nossa disposição de aparecer aumenta a nossa disposição de receber. Então, a gente pode receber mais das pessoas, e daí o dinheiro vem também com tudo isso, né? Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. E é isso, né? Então, qualquer pessoa pode fazer. Então, se você tem uma loja, se você é um empreendedor, se você trabalha numa empresa, se você trabalha com rede social, qualquer pessoa, né? O planeta pode receber essa classe, todo mundo pode receber, e não tem pré-requisito. O pessoal que lida com comunicação, publicidade, jornalismo, né? Cantores também. É muito Sim, vasto, né? A aplicabilidade. São para várias pessoas, vários nichos, inclusive, né? sem dúvida, para vários nichos mesmo, né? É muito amplo, né? Todo mundo requer isso, né? E a gente é criado muito num lugar do valor da privacidade, né? No valor em você se fechar, no valor de você ter, né, tudo muito fechado. E aí, quando a gente precisa de fato aparecer, não tem coragem de fazer isso, não sabe como fazer isso, que para nós, de fato, é um valor do privado, de ficar fechado, né? Olha a minha história, né?
Eu era CF antes e meu negócio era minúsculo, era muito pequeno meu negócio antes, né? E quando eu virei CF de voz foi quando meu negócio começou a voar de fato, né? Então, e tá totalmente ligado com a minha disposição de aparecer para o mundo e ser eu para o mundo e permitir que as pessoas me recebam. De permitir esse espaço de receber, né, sem a gente ficar preocupado, né, sem o medo, sem aquele receio do julgamento também, né? Acredito que isso que a gente trabalha bastante na classe também, né? Da gente liberar, que nem você falou antes, das facilitações e da gente estar liberando todos esses espaços aí que estão bloqueando, né, a gente de ser mais a gente, de colocar mais nossa voz no mundo, né? Obrigada por falar isso, Rafa. É assim, qual é, né? O que tem por trás de você não querer aparecer, né? O que é isso que você não quer aparecer? Você não quer aparecer porque se você trouxer mais de você, os outros vão te julgar. E você não quer receber o julgamento das outras pessoas. Você não quer aparecer porque determinadas pessoas no seu Instagram podem ver você, mas a família não pode, por exemplo. Ah, os amigos podem ver, mas a família não pode ver, né? Então, isso existe no seu mundo, né? Não necessariamente existe no mundo das pessoas, né? Então, como seria liberar todas essas barreiras de para quem você pode aparecer e para quem você não pode, né? O quanto isso limita a sua disposição de ser você, de aparecer para todo mundo, né? Você está disposta a aparecer como você é para todo mundo, né? Então, e aí e julgamento é o lugar onde mais para as pessoas, sabe? Julgamento, assim, ter medo de ser julgado, ter medo de ser, né, de ter que aparecer de um jeito certo, de um jeito perfeito, de um jeito, né, um personagem bonitinho, de fazer como todo mundo faz. Ei, como seria? Perfeição não existe, perfeição é um julgamento, né? Então, aquilo que é perfeito é algo que. Quem construiu essa perfeição? Né? Perfeito para quem? Né? Perfeito, você tem que aparecer como perfeito para as pessoas te verem como perfeito. Então, você tem um protótipo do que é ser perfeito para você, né? E aí, qual o valor de se agarrar a isso? Né? De ter essa perfeição como um valor, de poder aparecer só do jeito perfeito. O que vai fazer as pessoas se apaixonarem por você, o que vai fazer as pessoas quererem o seu trabalho, o que vai é a sua diferença, né? O que é isso que é diferente em você, né? Que vai fazer a conexão com as outras pessoas, que você não está permitindo que apareça por medo de receber julgamento das pessoas ou porque você tem que aparecer de um jeito certo, ser perfeita, né? Então, qual é o valor de se agarrar a tudo isso, né? O quanto isso de fato é contribuição para a sua vida e o quanto isso vem limitando a sua vida. A Rafaela, você está aonde aqui no Paraná? Em Pato Branco, aqui no Pato Sudoeste. Branco. Tá. Eu não sei bem como é aí, mas eu já conversei com a Donata sobre Curitiba. Curitiba, ela tem um nome, um apelido de cidade sorriso, sabe? Mas eu não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, eu não via o povo sorrir. Daí eu ficava assim, gente, por que é cidade sorriso esse lugar? Então, o que eu vi é que Curitiba tinha um modo muito europeu, sabe? De conviver. Então, assim, mal se olhavam um para o outro, cumprimentar, assim, também era uma coisa, ainda é bem difícil. Você tem que conhecer meio que a pessoa há anos para daí ensaiar, né, algum cumprimento. Embora que hoje na cidade tenha bastante, né, pessoas que vieram morar aqui, de outros estados e tudo, mas o que a gente percebe, inclusive, é que quem vem para cá acaba pegando também esse modus operandi de ser. Daí eu falei para Donata, assim, cara, realmente a cidade precisa de uma voz para o pessoal expandir Despertar, né? mais, contatar mais com os outros, sabe? Eu acho que daí, de repente, em Pato Branco, já seja mais o pessoal consegue linkar mais com os outros, né? Aqui Mas é difícil. é meio parecido com aí, eu É, acho também.
Aham. Ó, Renata, precisamos urgentemente. A princesa de Copas está dizendo, ela riu primeiro, ela escreveu assim, sou curitibana, ela colocou uma carinha sorrindo de novo. Tô achando que você definiu bem. Assim, qual é o valor, né, de ter uma vida fechada, séria, né? E se a vida pudesse ser divertida, leve, feliz, né? Quando a gente está comprometido com a nossa vida de verdade, é inevitável que isso apareça, sabe? É inevitável que a alegria de viver apareça, é inevitável, isso vem junto, né? Porque de fato você está criando e vivendo uma vida que é a vida que você gostaria de ter. O que pode ser mais prazeroso que isso, né? Então muda tudo, né? Muda tudo mesmo. Bem, talvez a classe seja uma contribuição mesmo, Raquel. Não tenho dúvida. Ai, ai. Que mais? A pessoa que está assistindo, se quiser fazer uma pergunta para mim, tá bom? Aproveita a live e eu respondo aqui, né? A Gelisa está dizendo quanta mudança podemos ser no mundo, exato. Quanta mudança podemos ser no mundo, exato. Né? Se você busca um mundo diferente, né? O que você pode fazer para ter isso, né? Mundo, se isso fosse possível, né? Começa com a gente mudando a nossa vida. Lembra que eu falei, né, que o cara falou que a frequência da Terra vai se movendo com a nossa frequência? Então, você mudar a sua vida já é uma contribuição tão gigante que muitas vezes a gente nem reconhece, né? A gente está contribuindo tanto para o planeta, mudando a nossa própria vida, né? Vamos reconhecer isso, né? A gente que é buscador, a gente que está indo atrás sempre de, né, de ser uma pessoa melhor, né, de ter a nossa melhor versão sempre, né? Enquanto a gente já está contribuindo para isso, de fato, né? Porque assim, tem uma coisa que é muito interessante que chama o experimento dos 100 macacos, né? Uhum. Que um macaco, num determinado momento, os macacos, de uma forma geral, eles comiam banana com casca. Né? Todos os macacos do planeta comiam banana com casca. E aí teve um determinado macaco numa ilha tal que ele descascou a banana e comeu a banana sem casca. Uau, que revolucionário! E aí, óbvio, né? Os macacos, todo à sua volta, todos eles da mesma ilha, passaram a copiá-lo e comeram banana sem casca. Então a ilha inteira comeu banana sem casca. Até que tal comportamento foi observado do outro lado do mundo, os macacos passaram a comer banana sem casca, né? Então, quando a gente traz, quando a gente muda alguma coisa, quando a gente traz algo diferente, quando a gente tem essa posição de criar nossa vida, de ser feliz, de aparecer, de trazer a nossa diferença para o mundo, né? A gente é convite para que outras pessoas façam isso também. Então, Curitiba, o que se requer para que tenhamos mais pessoas sorridentes em Curitiba? O que se requer? Quem serão os desbravadores dos sorrisos de Curitiba? O quanto que a gente sendo essa energia, né? A gente, isso que você falou, que nem experiência, a gente sendo isso, mudando a gente, sendo esse convite, né? Vai estar sendo convite para quem está ao nosso redor. E para daí mais pessoas cada vez mais escolherem mais e acessarem mais de si também. Exato, exato. Né? Nesse caminhar, né, de todos esses anos que eu trabalho com consciência e tal, quanto mais eu mudo, mais as pessoas à minha volta mudam. E não quer dizer que elas fazem os mesmos cursos que eu, não quer dizer que elas escolhem consciência tanto quanto eu escolho, mas
a gente vai mudando e a nossa interação com o mundo à nossa volta vai mudando também. E aí, se você muda, você não trata a pessoa mais da mesma forma, a pessoa acaba mudando também. E a gente Uhum. vai contaminando isso, né? A nossa mudança vai contaminando o nosso mundo à nossa volta. E aí a gente vai criando um nicho diferente do que era antes, né? E o que mais é possível a partir daí, né? Então, você que acredita em mudança e acredita que os curitibanos podem ser felizes, que os paranaenses podem dar sorrisos. Então, vamos expandir isso. Vamos começar a Yes. jogar sementinhas. Eu não sei bem, Donata, eu acho que talvez seja a primeira classe de voz aqui em Curitiba, porque eu não me recordo de ter tido antes, Eu acho que sim. né? Eu acho que sim, Eu né? costumo dizer que, assim, parece que o pessoal pula, né, Rafa? Não parece? O pessoal está em Florianópolis, pula Curitiba e Aham, vai para São Paulo. A gente é exatamente. sempre desviado. Aí veja a facilidade que a Donata está trazendo, né? Sim. De ficar, inclusive, mais perto, né? Para todos, Uhum. estando aqui no Paraná, não tendo que se deslocar para um outro estado, né? E poder ter essa classe aqui e depois levar até para a sua cidade tudo o que a pessoa conseguir coletar, né? Da Uhum. experiência que será essa classe de voz aqui na cidade. Uhum, exato, exatamente isso, né? E o que mais é possível, né? O que mais é possível? Como essa classe de voz pode contribuir para a sua vida, né? Como, né? E aí isso é uma coisa que você percebe energeticamente, sabe? No Axis a gente tem essa ferramenta que muitas pessoas podem não ser de Axis aqui, é, que você faz uma pergunta, né? E você percebe a energia disso, né? Isso, quando você faz uma pergunta, isso é leve, isso é pesado, expande, né? Às vezes a energia abre um pouco, ela fecha, né? Se você escolher fazer esse curso de 3 dias de voz, como vai ser a sua vida? O que isso vai mudar na sua vida? Essa é a contribuição que você requer para criar a vida que você deseja? E aí você percebe isso. Isso é leve, expande ou não, né? Então, você mesmo faz pergunta para você mesmo. E como é isso para você, né? A Gelisa está perguntando aqui onde será a classe no Shadana, né? É um Sadhana, espaço. sadhana, Sadhana. é, É um espaço lindo, gente. Eu fiquei apaixonada pela sala. A Raquel foi lá e filmou para mim. É uma sala toda de madeira, né? O piso todo de madeira. E ela é toda cercada de vidro, com um jardim lindo do lado de fora. A sala é bem linda mesmo. Me apaixonei. Ela viu vários lugares. Eu falei, Raquel, eu quero esse aqui. o bacana também é que lá eles dão aulas de yoga e tudo, então assim, o lugar já tem uma energia assim muito leve, muito gostosa, bastante aconchegante, né? Então Uhum. tem um espaço ainda ali que não tem nada coberto, então dá para tomar sol, esperamos que tenha sol, e Curitiba é um pouco desafiador nesse sentido, mas está tendo dias de sol aqui, sabe? Tá Uhum. frio, mas tem sol. E inclusive tem um bistrozinho ali anexo, né, com um café. É um lugar assim, é do Bom Retiro, né? Então é um lugar bem próspero, vamos dizer assim. Que bom. Eu amei a energia do lugar, amei. Então, de fato, o lugar vai ser muita contribuição para o curso, né? Muita contribuição. Então, acho que é isso, meninas. Se alguém mais tem alguma pergunta? Então, só assim, vamos ter então um curso de 3 dias de voz certa para você em Curitiba. É dia 15, 16 e 17 agora de agosto. Daqui 15 dias começa. E vai ser nesse espaço, que é no centro de Curitiba.
Então, o pessoal de Paraná pode ir, né? Isso que a Raquel disse, né? Ter a facilidade de eu ir até aí e as pessoas só se locomoverem para Curitiba para ter acesso a isso. Esse curso ele vale, vou falar mais uma vez aqui para as pessoas que entraram depois, ele vale como renovação para licença de facilitador de barras, né? Então, você pode renovar a sua licença, está habilitado a renovar a sua licença se você fizer esse curso de 3 dias em Curitiba. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? Bom, eu só gostaria de agradecer a possibilidade da gente poder estar junto, a Rafaela, você, Donata. E assim, eu estou bem. Nossa, eu desejo há muito tempo, né? Eu estou olhando para o Voz já tem um tempo, eu estava esperando o facilitador certo. E quando você apareceu, eu disse assim, é essa pessoa. E quando você me disse, vem aqui para Porto Alegre, eu falei assim, que tal vir aqui para Curitiba? Foi mesmo. Então, quero assim agradecer demais a possibilidade que você está dando para nós e para a cidade, para o estado do Paraná, de poder estar conosco aqui e trazer essa facilidade que eu espero que mais pessoas, né, Rafaela, possam estar Olha, aproveitando conosco. Ai, eu também obrigada pelo acho. convite. Muito É, obrigada. E aí, foi isso mesmo que aconteceu. Eu fui dar um curso de voz em Porto Alegre. E daí a Raquel falou: Ah, eu quero fazer. Eu falei: Vem para Porto Alegre. Ela falou: Que tal você vir para Curitiba? Eu falei: No futuro, né? Sei lá quando foi isso. Não lembro quando foi. Março, abril. Abril, por aí. E aí eu falei, tá bom, então vamos criar no futuro. E aí o futuro chegou, né, Raquel? tá pertinho já. Tá pertinho, o futuro chegou. Eba. Oi, Rafa, desculpa te interrompi. Não, é bem isso que a Raquel falou. Acho que eu também, bem nessa energia da classe de estar escolhendo, já olhando para essa classe há muito tempo e escolhendo o momento, que nem ela falou, o facilitador e o local. E quando eu vi a classe, eu falei, uau, o que mais é possível, né? Pertinho pra gente e com você, né? Que é muito que a gente trouxe ali esse espaço de gentileza, de estar facilitando a gente, de trazer, né? Que a gente vê na sua presença como é isso, como essa classe de voz certa muda, né? Então, fazer o convite para todo mundo, né? Que tiver interesse e perceber a energia dessa classe, vou falar por mim, que eu já escolhi e eu já percebo que eu estou recebendo muito da classe, mesmo antes dela acontecer. Então, imagina o quanto mais, né, que a gente pode receber lá nesses 3 dias e o quanto mais a gente pode criar, né, esse espaço de ser mais a gente, de trazer mais a nossa voz, né, tanto na parte pessoal como nos negócios. Isso mesmo. Uau, que incrível, gratidão. E eu queria agradecer vocês, meninas, por estarem aqui comigo, pelo convite, por estarem comigo nessa criação. Estamos juntas e uau mesmo, né, Gelisa? Que linda, Rafa. Assim, se vocês tiverem interesse, né, entre em contato comigo, entre em contato com a Raquel, entre em contato com a Rafaela. Tem a Priscila, que também trabalha comigo, que ela também pode, né, contribuir com vocês e tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Façam perguntas, sabe? Se quiser falar comigo, estou à disposição para a gente conversar sobre a classe. E o que mais é possível, né? Tá aqui o meu convite para o dia 15, 16 e 17 agora de agosto. O mais possível. Que mais é possível? Meninas, gratidão. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam aqui. E que live grandiosa. Muito obrigada. Gratidão a vocês. A Priscila acabou de escrever aqui, ó. Tá bom? Esse é só chamar aqui a Priscila. Tá bom? Então, um beijo enorme. O que mais é possível? Beijo, meninas. Tchau, tchau.